Olá. Olá, queridos. Olá. Estão me ouvindo? Tive que mudar todo o cenário. Uma pena, não pude mais ficar lá fora. Tava tão lindo lá fora, mas precisei entrar e vamos ver se aqui agora dá certo. Como eu disse, a internet aqui em casa é muito ruim, né? A conexão aqui, ela se faz muito mais espiritualmente do que digitalmente. Que bom que vocês estão me ouvindo bem agora. Então, vamos recomeçar, né? Sejam todos bem-vindos. Sinto muito por todo esse atraso, mas não foi um atraso meu, foi uma questão aí energética. E que bom que agora eu acredito que vai dar certo, né? Tô aqui no pé da lareira, que foi o único lugar que a internet resolveu funcionar. De repente, por conta da energia que fica aqui, né, do fogo, da ação, né? Que bom, queridos. Então, vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos, com a força ancestral de vocês, com o papai, com a mamãe, porque estamos em tempo de precisar realmente ancorar a nossa força, a nossa energia, né? E para que a gente possa ancorar isso, a gente precisa contar com as nossas bases, com as nossas origens, que foi aonde tudo começou. Nós estamos passando por um momento de manifestação de crise. E esse momento de manifestação de crise, nós vamos falar sobre isso daqui mais um pouco. E para que a gente possa viver esse período com facilidade, com mais tranquilidade, a gente precisa desse ancoramento, né? Dessa força que vem conosco desde quando a gente é concebido e quando a gente encarna, quando a gente chega nessa terra, nesse plano. E nós estamos sendo testados, né? Nesse momento. Então, sejam bem-vindas as pessoas que ainda estão chegando. Eu vou pedir para vocês, quem puder, ter um copinho de água do seu lado, tá? Por conta da meditação que nós vamos fazer, por conta de tudo. Então, a água é um veículo para nós de fluidez, de acontecimento, né? De movimento. Então eu peço que vocês tenham aí ao lado de vocês um copinho de água, se vocês puderem sair rapidinho e buscar esse copo de água e voltar com esse copo de água ao seu lado. Bom, nós estamos aqui fazendo a nossa primeira live no Evolui. O Evolui Rede Sistêmica, eu digo que é um presente que eu recebi de Deus, né? Para que eu pudesse, junto com outros seres de imensa luz, né, poder compartilhar nessa existência o amor consciente a serviço da vida, para a evolução da humanidade. E que momento mais incrível e mais pertinente, né, que o Evolui realmente chegou para ancorar nessa terra, né, por através de mim e por através de outras pessoas que aqui são guardiões também dessa ação humanitária que é tão maravilhosa e que vem para incentivar, né, essa troca do amor consciente por todos nós.
Essa semana nós vamos estar colocando aqui muitas informações na página do Evolui. Ele só está começando, né? Então, hoje também, depois da nossa live, vai estar disponível para vocês um e-book que eu fiz com todo carinho, né? Com orientações da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas também com orientações preciosas para esse momento em que nós estamos vivendo, né? Coisas simples, porque a vida é feita do simples, né? Nós é que complicamos. E por conta de toda essa complicação, né? Que a gente acaba acreditando e criando para a nossa vida, é que nós estamos vivendo esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Então é preciso resgatar a nossa alma, é preciso conectar a nossa alma com o nosso espírito, é preciso as pessoas se alinharem aos seus propósitos de vida, às suas origens, à sua força ancestral, né? A Deus, para que a gente possa, então, se voltar ao lugar da onde a gente nunca deveria ter saído. Então, eu costumo dizer que a espiritualidade, ela me chama desde muito cedo, né? E ela me cobra. E há um bom tempo eu venho estudado e pesquisado profundamente, né? As relações humanas, a alma humana, né? Essa conexão com a espiritualidade. E aí, por um tempo, eu fiquei sem saber o porquê eu ia tanto ao encontro disso, né? E as respostas foram chegando, porque eu sempre me coloquei, e acredito que também a criação que a gente tem, desde pequeno, né? A forma como nós somos concebidos, como nós somos gestados, como nós somos paridos, tudo isso facilita para que possamos entrar em contato com a nossa verdade, com a nossa essência, né? E com aquilo que realmente nós viemos fazer nesse mundo. E para mim foi assim, eu fui entrando em contato com tudo isso de uma forma muito, muito simples e muito rápida. E alguns anos atrás, eu comecei a desenvolver dentro das minhas pesquisas e tudo. Vou me apresentar, que eu creio que talvez eu não tenha me apresentado ainda. Primeira live é assim, né, gente? Então, eu sou Caroline Abreu Figueiró, filha de Roberto e de Cláudia, mãe da Vitória e de mais 4 filhos: Luz, Riade, Clara, Gabriel e Noah, e da Manuzinha, que é uma luz que chegou nas nossas vidas também há pouco tempo, há 3 anos e meio, e tem nos trazido muita alegria. Sou esposa e mulher de Humberto Figueiró. E posso dizer que eu sou muito feliz com a vida que eu tenho, que eu venho desenvolvendo. E sou muito grata. E a minha mãe acabou de entrar, mãe, sou muito grata a você, ao meu pai, por essa vida que vocês me ensinaram e me deram. E esse momento, né, em que a gente está vivendo tudo isso agora, eu vejo o quão é real esse valor, né? A vida que nós todos devemos ter, né? Se hoje a gente está sofrendo esses movimentos, foi por nossa livre escolha. Então vamos voltar lá, né, para o movimento das origens. Então, por um tempo eu não sabia o porquê eu estava entrando em contato com tantas coisas da espiritualidade, né, e da minha missão mesmo nessa vida, muito mais do que propósito, mas a minha missão nessa vida. Então eu comecei a desenvolver um programa que eu chamo de limpeza de matriz, né, que é limpeza de matriz. E é um compêndio, um compilado de inúmeras terapêuticas que levam o ser à sua profundidade, né?
Num primeiro momento, vocês vão compreender o porquê que eu estou trazendo sobre isso. Num primeiro momento, as pessoas começavam a me procurar. Sou parteira tradicional e terapeuta evolutiva, né? Trabalho com inúmeras terapias evolutivas e sistêmicas, multidimensionais. E as pessoas me procuravam, mas começaram muito a me procurar porque elas estavam muito adoecidas, muito enfermas e à beira da morte. Então, a parteira aqui começou a entrar em contato primeiro com, né, o mesmo portal que traz a vida é o mesmo portal da morte, né? A morte faz parte da vida. Então, comecei a entrar em contato com isso primeiro, né? Como você trazer a vida, como você compreender o valor da vida, sem você entrar em contato e saber o que significa a morte, como ela se relaciona conosco também o tempo todo na vida, né? E as pessoas me procuravam, então, muito enfermas e já à beira da morte. E vinham aqui dizendo assim, eu cheguei aqui porque eu tô para morrer, então, quem sabe eu posso alongar o meu tempo nessa vida e, de repente, eu posso ter um pouco mais de saúde nesse tempo em que eu estou aqui. E assim foi. Então, muitas pessoas chegavam e muitas pessoas se autocuravam aqui, bem diante dos meus olhos. Muitos processos aconteceram assim. E então, outras pessoas foram chegando, a evolução foi acontecendo desse tempo, né, bem diante dos meus olhos. E começaram a chegar, então, casais que queriam conceber e que não conseguiam, ou casais que queriam gestar e estavam com dificuldade, né, com a gestação, conseguiam engravidar, mas não conseguiam segurar os seus bebês. E então nós fomos aprofundando, e cada vez mais que eu aprofundava, mais pessoas iam chegando, né, de vários lugares do mundo, inclusive, em busca dessa consciência maior, né, da importância do conceber, do gestar e do parir com mais consciência. E contudo, então, a minha parteira foi ancorando, né? A minha parteira foi chegando e esse portal foi se ampliando. E então começaram a chegar muitas pessoas também. Hoje, a grande maioria das pessoas não só vem para conceber, mas não só para conceber porque não consegue mais, mas para conceber porque querem ser pais conscientes, querem se preparar para poder receber a vida, né? E pessoas também que já são pais e mães, ou que não são pais e não são mães ainda, mas que querem entrar em contato com essa consciência divina que existe dentro de todos nós, né? Com essa potência, com essa força vital e que geralmente não nos é apresentada, né? Ou nos é apresentada de uma forma muito equivocada desde do nosso princípio da vida. E quando nós somos gestados, né? A gente já vai entrando em contato ali com todas as emoções, sensações, com tudo que vai acontecendo dentro do universo, né, da nossa mãe, do nosso pai, e a gente vai entrando em contato com tudo isso e vai se perdendo da nossa própria essência também, a gente vai se perdendo de nós mesmos, né? E aí não é tão fácil depois encontrar o caminho de volta, mas é possível. E por que eu estou trazendo essa questão sobre a limpeza de matriz? Porque por muito tempo eu fui bastante cobrada pela espiritualidade que eu precisava trabalhar mais, que eu precisava ter mais pessoas acessando tudo isso que eu estava trazendo, né? E mais pessoas precisavam acessar isso, e eu dizia, meu Deus, mas como eu vou fazer isso, né? Eu sou tão pequena. E por muito tempo, muitas cobranças nesse aspecto. E não foi fácil, né? Não foi fácil, inclusive, permanecer firme nesse propósito, né? Nesse propósito de seguir a luz, de seguir
o Deus, né, que falava dentro de mim, de que eu tenho um propósito nessa vida, assim como todos vocês que estão me assistindo aí agora têm um divino propósito nessa vida. Estou bastante emocionada aqui falando com vocês. Então, fui compreendendo, né, que cada vez mais que chegava a esse chamado, né, eu precisava ancorar nessa vida e nessa terra essa força que me foi destinada, né? E fui cada vez mais aprofundando em mim e buscando dentro de mim essa força, né? Porque até na Bíblia já diz, né? O Pai, né? O Criador, ele não escolhe os preparados, né? Ele prepara as pessoas, né? Ele prepara para que possamos, ele nos prepara, né? Então, fui me permitindo estar, né, nesse preparo, nesse ancoramento. E tantos queridos aí nessa live, meu Deus, quanto amor, né, entre nós. Gratidão. E é isso, né? E aí, de repente, em 2018, surgiu o Evolui. Né? Dentro desse processo todo, né? Da espiritualidade, desse processo todo de desenvolvimento aqui, de tantas curas, de tantas tomadas de consciência, de tantas pessoas chegando e entrando em contato, né? Com essa cura e com essa libertação interna a partir de si mesmo, né? Isso é o mais lindo de tudo, né? A partir de si, né? Sem intermediários, né? Eu me coloco aqui apenas como uma guia, uma assistente, né? Dessa criação toda. E como é maravilhoso poder viver isso. E aí, de repente, então, em 2018, chega esse presente que é o Evolui, né? E com essa missão de, então, fazer toda essa ampliação de tudo aquilo que eu fazia a nível de consultório, né, para algumas poucas pessoas, que a gente pudesse trazer essa consciência para muito mais pessoas e transbordar isso na vida exponencialmente, né? E aceitei essa missão com muito amor, com muito respeito e com muita humildade, né? E convoquei aí tantos guardiões, que nós temos vários guardiões hoje me dando esse apoio, essa força. Só por isso eu também consigo estar aqui, né? Levando o Evolui à frente, porque eu tenho todas essas pessoas, esses guardiões do Evolui maravilhosos, né? Que me ajudam. Amo vocês muito, muito, sou muito grato pela vida de cada um, pela força dos ancestrais que vocês trazem por trás de vocês. E se levantem aí, mostrem quem vocês são, né? Deem aí levanta a sua mãozinha aí, os guardiões do Evolui. E é isso, né? O Evolui vem convocar toda a sociedade para que possamos juntos, né? Transformar esse mundo, né? Nesse mundo que já é, né? A natureza, ela já é sana, ela já é maravilhosa. A gente pode ver, né, como a natureza ela se regenera. Nesse pouco tempo em que nós paramos, em que tudo parou, né, a natureza ela se refaz com uma simplicidade, com uma rapidez imensa, porque ela já é, né? Ela já é essa abundância, essa potência toda. Então eu creio que nós não precisamos nos preocupar com a natureza, a gente precisa se preocupar no resgate da alma humana, né? E é essa sim que a gente precisa resgatar, né? Dentro do Evolui a gente diz que a gente está se preparando para sair para pescar, assim como Pedro, né? Pescar homens, pescar mulheres, pescar crianças, pescar seres humanos, para que eles possam voltar para a sua alma, para a sua essência, né? E ancorar nessa vida, nesse corpo. Eu costumo dizer que as pessoas chegam nesse mundo e elas não encarnam, né? Elas não encarnam. Elas ficam pairando.
E eu percebo que a gente está vivendo todos esses conflitos que a humanidade hoje tem vivido por conta dessa desconexão, né, das suas carnes, da sua origem, da sua força, né? Então, essa vida foi nos dada para que a gente pudesse tomar posse dela, né? E será que a gente realmente toma posse dessa vida? Será que o dia que você nasceu, você realmente encarnou? Será que você realmente encarnou? Melhorou assim? Ou será que você tem pairado, né, por todo esse tempo? Porque as pessoas costumam dizer, nossa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa vida, né? Muitos, inclusive, né, não sabem identificar o que é seu sentimento, o que é do outro, né? Nós vivemos num universo de identificações com os sentimentos todos que a gente vive, né? A gente deixa de ser a gente mesmo para ser os sentimentos, né? Principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, né? As pessoas me mandam muitas mensagens dizendo, nossa, Carol, eu não sei o que está acontecendo agora aí nessa quarentena, né? Estou entrando em contato com raiva, estou entrando em contato com tantos sentimentos, né, que eu nem tinha, né, que eu nem percebia que existiam dentro de mim, e eu estou entrando em contato com isso, com tantos medos, né, e eu acreditava que eu era uma pessoa tão corajosa, né, e agora entrando em contato com tantos sentimentos. E aí a gente começa a observar que nesse momento também de crise, né, eu digo que o corona, na verdade, foi o impulso que a gente precisava para o despertar da humanidade, né? Nós o criamos, né? Nós o criamos e nós, humanidade, estamos fortalecendo ele para que ele possa nos fortalecer, né? É uma mútua cooperação da vida com a vida. Então, nesse momento de crise, né, com essa manifestação toda aí desse vírus, que eu digo que nós criamos, né, que na realidade é um mensageiro, né, um mensageiro que veio contar para nós sobre nós mesmos, sobre como temos vivido, como temos nos relacionado, como temos nos relacionado também conosco, né, com a nossa própria vida, com a nossa encarnação, como eu disse, né, chegamos nesse plano, mas não encarnamos, né, não entramos nesse corpo, né, vivemos pairando, e cada vez mais, né, eu digo assim, que essa evolução na realidade, que as pessoas acreditam, né, nessa evolução tecnológica, né, que ela realmente, ela existe, mas ela existe para que esteja a nosso serviço, não que a gente seja escravo dela. E eu tenho percebido o quanto nós estamos escravos, né? Então, eu sou uma pessoa, inclusive, que na realidade eu me coloco muito nesse lugar de afastamento até das redes sociais, né? Para me preservar dessa contaminação, né? Que esse movimento todo, né, de consumo, inclusive, né, e de presença do externo, né, mas da falta de presença do interno. Então as pessoas estão ocas, né, as suas casas estão ocas, as suas famílias estão ocas, né, por falta da presença em si dessas pessoas, desses seres, né. E aí eu até coloquei aqui para nós, assim, uma observação de como a gente está vivendo nesse momento de crise, né? É como se fosse uma doença, né? Então, quando a doença chega, a gente entra em crise, né, com a manifestação dela, que é apenas um mensageiro, na verdade, né? Porque, principalmente dentro da germânica, a gente diz que a doença não existe, né? O que existe são seres doentes, nós criamos isso, nós adoecemos, né? E então, com essa manifestação, primeiro vem a negação, né? Então, as pessoas, no primeiro momento, elas estão no movimento de negação, né? Então, de negar que isso pode realmente estar existindo, de que
isso veio realmente para a humanidade, e aí começam a encontrar também inúmeros porquês desse vírus estar aí, né? E logo depois, então, a gente vê que surge uma revolta, né? As pessoas começam a ficar revoltadas, e aí surge esse momento também da raiva, né? Da carência, né? Dos chiliques internos, né? Então, a gente começa a entrar em contato também depois com uma negociação, né? Algumas pessoas já estão também nesse estágio de negociação, né? De entrar em contato com as promessas, com as orações, mas com essa conexão espiritual de uma forma escravizada, não liberta, né? Então eu entro em contato com a espiritualidade, mas eu entro em contato com a espiritualidade pelo medo, não pelo amor, né? E então eu começo a fazer barganhas com a espiritualidade, né? Então tenho observado também bastante esse movimento, né, entre as pessoas. E aí nesse movimento de negociação das promessas, né, também uma negociação com a vida, né, com a própria vida, né, com a espiritualidade. E aí de repente também começa a surgir a culpa, a autopunição, né, autossabotagens. E são tantas coisas que vão surgindo nesse movimento. Vou fazer sim, meus queridos, a meditação com vocês, só terminando aqui essa parte. Então, quero trazer assim esses pontos para que vocês possam se observar, né? Então, aí como um ponto 4, vem a tristeza, a depressão, né? A desapropriação do seu próprio corpo, da sua própria vida, né? Começam a entrar em contato com rejeição, com todos esses movimentos, até que vai chegar um momento em que a gente vai entrar em contato com a aceitação, né? Não tem outro jeito, porque não tem mais outra forma, não tem para onde correr, né? A partir desse momento não tem mais para onde correr, né? A espiritualidade está aí cobrando de todos nós uma postura diante da vida diferente, de tudo que a gente já viveu por todo esse tempo, né? E aí quando vem então essa aceitação, vem então uma nova perspectiva de vida, novos rumos, novas formas, né? E uma nova exigência também dessa espiritualidade, porque a gente precisa se fortalecer, né? Para que a gente dê conta, né, de entrar em contato com tudo isso. E a partir desse momento que vem, então, essa aceitação, eu digo que vem a morte para tudo aquilo que nós não precisamos mais viver, né? E chegou esse tempo da gente morrer para aquilo que não nos serve mais, até porque muitos já viveram por nós, né? Todas as dores, todas as negações, tudo que a gente não precisa mais continuar a levar para frente e viver, né? Nós já podemos viver outra era, já chegou o novo tempo, já chegou a nova era, né? Que possamos fazer isso juntos, né? E não tem mais esse tempo de esperar, por isso veio então esse vírus aí que nós mesmos criamos, né? Para que a gente pudesse ser arrebatado juntos, né? Porque não existe evolução solitária, né? A evolução, ela é de todos, ou a gente sempre vai ficar preso, né? A alguém que ficou para trás, porque é o coletivo, não tem jeito. Estamos conectados, somos uma única teia, né? Uma única teia de amor, né? Que até hoje veio adoecendo, mas a gente precisa criar essa nova consciência desse amor que cura, né? E se libertar desse amor que adoece, né? Então, a partir dessa consciência tomada, quero só trazer aqui para vocês também o versículo, acho que é Lucas 12:13 da Bíblia, né? Que conta que quando Jesus, e nós estamos aí nesse período aí da quarentena, né? Jesus foi sepultado na sexta-feira, no domingo ele ressuscitou e ele saiu andando numa estrada e ele foi ao encontro de 2 discípulos.
E quando ele encontrou esses dois discípulos, ele começou a conversar com esses dois discípulos e foi caminhando com esses dois discípulos. E esses dois discípulos, num primeiro momento, não conseguiram se conectar com Jesus, não perceberam que era Jesus que estava ali ao lado deles, né? Eles estavam tão perdidos na sua desesperança, né? Eles estavam tão vendados que eles não perceberam. Mas a alma e o coração sentia, porque o coração deles queimava, né? O coração deles ardia, mas mesmo assim eles estavam tão desconectados que eles não conseguiam perceber que o coração deles ardia, né? E então eles convidaram, os dois discípulos convidaram Jesus para entrar e sentar à mesa na sua casa e fazer uma refeição. Então, quando Jesus partiu o pão, então os véus caíram e eles puderam retomar sua consciência e a luz, né, dos seus olhos, a luz da sua alma, e puderam então ver a verdade, né? E naquele momento, então, Jesus desapareceu, porque ele já é vivo, né? E essa passagem é muito linda, né? Eu acredito que nós estamos nesse momento, vivendo isso. Esse retirar, né, desses véus, dessas máscaras, né? E é tão interessante que a gente pode observar, inclusive, que o corona vem trazer isso pra gente, né? Observem só como a humanidade precisa se proteger dela mesma, né? Com máscaras, né? Então, olha o que eu acabei de trazer para vocês, né? As pessoas estavam com véus, estavam com máscaras, né? Os discípulos estavam com máscaras, não conseguiam enxergar a verdade, não conseguiam enxergar Jesus, né? E então a vida vem e nos traz isso de volta, logo nessa quarentena, na quaresma, né? Todo mundo mascarado, né? Todo mundo vendado de certa forma e mascarado aqui, né? Aonde entra o ar da vida, né? Aonde entra o sustento para a nossa vida aqui na Terra, que é o oxigênio, que é o ar, né? Então, a gente com toda essa dificuldade de tomar a vida, né? De respirar, né? E trazer essa consciência, né? Desse grande adoecimento da humanidade, né? A que ponto nós chegamos, né? E como a vida é maravilhosa, como ela conversa com a gente, né? Nos detalhes, né? Mostrando todos nós agora, né? Um mostrando para o outro, né? Olha o quanto eu adoeci, né? Que eu estou aqui, né? Dessa forma, nessa condição, né? Me protegendo da minha própria vida, né? Então, é isso, meus amores, meus irmãos queridos. Eu creio que a gente precisa tomar de volta essa força, tomar de volta esse ar que a gente precisa respirar e saber dar o valor, né, para essa vida. É isso, Deus está nos convocando, né? Jesus está nos convocando nesse momento para que a gente tome os nossos lugares, para que a gente tome o nosso posto e para que a gente possa encontrar a nossa verdade, a nossa luz, né? Então, como um outro versículo, né? Não é versículo, uma outra passagem também de Gideão, né? Que Gideão e os 300, né? Então, Gideão foi pedir para Deus, né? Dar um suporte para ele numa batalha. Essa eu vou contar bem resumida, uma outra oportunidade a gente pode falar mais sobre. E aí eram 32 mil homens para essa batalha, e Gideão estava se sentindo enfraquecido diante do exército do opositor, e aí ele foi pedir para Deus esse apoio, essa ajuda, né? E Deus disse a ele: eu vou te dar sim, vou te dar esse apoio e essa ajuda, mas não vai ser
colocando mais homens no seu exército, e sim retirando homens do seu exército, para que as pessoas possam reconhecer que toda a honra e toda a glória é minha, né? Então é isso. E aí ele orientou Gideão, que Gideão fosse ao rio e que colocasse esses homens. Então, primeiro ele disse, pergunte os que têm medo, né? Os que têm medo, naturalmente eles já vão sair, né? Eles já vão se auto retirar, né? Então saíram 22 homens e ficaram apenas 10.000 homens. Desses 10.000, ele disse, Gideão, leve esses homens, Deus disse, leve esses homens ao rio e faça com que eles bebam água. Então, esses homens foram beber água e ele disse, os que beberem água de cabeça baixa, esses você pode mandar para casa, né? Agora, os homens que beberem água como cães, atentos, olhando para frente, olhando para a vida, apostos, esses vão para o exército, para o seu exército, para o meu exército, né? E foi assim que se teve então aí a vitória, né, de Gideão. Então, com 300 homens. Então, eu creio que Deus está nesse momento nos convocando, né, a essa batalha, né, onde a arma é o amor, né, onde a nossa espada, nesse momento, é o amor, porque tudo evolui, né? Então, a nossa espada é o amor, né, é a coragem, é o agir com o coração, né, e o nosso escudo é a confiança nele, a confiança plena nele. Então, é isso. Eu convoco aqui cada um de vocês a virem junto comigo, a virem junto com o Evolui, né? A fazer parte desse exército do Criador. E eu tenho certeza que essa cura já está para todos nós, né? Quando a gente tomar essa consciência e saber, né, que Deus já fez esse mundo e esse tempo todo de uma forma maravilhosa para nós. Desde quando nós nascemos, Ele já disse, você é um abençoado, né? Você tem toda a luz desse mundo para realizar todas as coisas mais maravilhosas, né? E de repente a gente se perde, né? Mas é momento de se encontrar, porque chegou o momento da gente poder habitar uma nova terra, um novo tempo, né? Estamos sendo convocados para isso. E essa convocação é primeiro entrar para dentro, vir para o seu interior, olhar para a sua história, para a sua vida, né? Para você mesmo e se fortalecer para que você possa ir para a batalha. Então eu convido vocês aqui agora a gente poder iniciar. Eu não sei se dá tempo. É a minha primeira live, gente. Eu fico perdida no tempo e eu falo muito e falo com calma, com tranquilidade. Então eu não sei se a gente tem tempo hábil aí para uma meditação maravilhosa que eu quero fazer com vocês, para esse fortalecimento, essa limpeza e essa proteção, né, do nosso campo áurico, do nosso campo energético, para que a gente possa dar conta aí dessa batalha, né? Dessa batalha da luz mesmo, né? Da luz e contra nossas próprias sombras, né? Nem gosto de utilizar essa palavra, né? Porque não é contra, né? É a favor da nossa evolução, né? Então, será que dá tempo da gente fazer? Quem é que sabe o tempo aí que a gente tem para ainda conseguir fazer aí essa meditação tão poderosa, tão maravilhosa, que é a meditação das rosas? 20 minutos, ok. Então, em 20 minutos, eu vou ver o que eu consigo realizar aqui com vocês. A meditação das rosas é uma meditação muito poderosa, né?
uma meditação que a gente trabalha toda a nossa dimensão, nosso campo áurico, né? Toda a nossa força, nossa magnitude energética nesse mundo, né? Trabalha nossa força espiritual, a nossa intuição e o alinhamento, o fortalecimento de todos os nossos chakras, né? É uma meditação que ela leva pelo menos 30 minutos, mas eu vou ver aqui o que eu consigo fazer com vocês. A Sofia está dando ideia de eu encerrar essa live e começar outra. Então, se todos aceitarem, eu vou encerrar essa aqui agora, então, né? E começo outra live para que a gente possa fazer aqui, que eu possa fazer plenamente. Eu já entendi, Sophie. Plenamente essa meditação, porque vale muito, né? É uma meditação realmente muito, muito poderosa. Então, eu vou explicar aqui rapidinho, um pouquinho mais para vocês sobre ela, né? Então, nós vamos trabalhar a limpeza e a proteção, né? O nosso campo áurico, ele está mais ou menos nessa amplitude, né? Aqui, da distância dos nossos braços, tanto para cima quanto para baixo, quanto para frente, para trás, né? E abaixo de nós também, né? Ela fica mais ou menos, o nosso campo energético mais ou menos fica a uns 30, 40 centímetros do nosso corpo, né? E a gente precisa começar a compreender essa dimensão energética a qual nós somos parte, né? E também saber se proteger de todos os movimentos, porque a gente está falando de uma proteção o tempo todo, todo mundo fala, né? Da proteção de lavar as mãos, da proteção, né? Do nosso campo, de chegar perto um do outro, aproximação de 2 metros, né? Por conta de contaminação, mas na verdade, centraliza a câmera, vamos lá, melhorou? Mas na verdade a gente precisa começar a ter um conhecimento mais profundo de nós mesmos, né? E a ter essa conexão com o espírito, com a alma e fortalecer essa parte que a gente se perde, né? Que a gente se afasta. Então, eu vou convidar vocês aqui agora para a gente poder iniciar então a nossa meditação das rosas, tá? Eu vou então finalizar esse vídeo e vou iniciar outro, tá bom? Para que a gente possa fazer a nossa meditação. Beijo, até já!